Amém, queridos? Êxodo 14, verso 13, 14, 15 e 16. 4 versículos. Ou melhor, 13, 14, 15, 3 versículos. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. No 3, toda a igreja, 1, 2, 3. O Senhor, vamos lá? O Senhor pelejará por vós. Então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Dize aos filhos de Israel que marchem. Curva a tua cabeça. Querido Deus e amado Senhor, mais uma vez, Senhor, nós oramos ao Senhor. Senhor, é um texto extremamente conhecido por nós. Quantos de nós, no início da nossa caminhada contigo, iniciamos a leitura da Bíblia pela passagem do Mar Vermelho e muito nos maravilhamos, Senhor, com os teus feitos extraordinários diante do teu povo. Porém, entretanto, todavia, Senhor, nós não conseguiremos extrair as verdades profundas que estão contidas dentro desta passagem bíblica, se a iluminação do Teu Espírito Santo não vier sobre a minha vida neste momento. Senhor, que eu não fale aquilo que eu apenas conheço aqui dentro, mas aquilo que eu não consigo ver, o Teu Espírito tem a capacidade de trazer luz ao meu entendimento. Porque aqui, Senhor, nesta manhã de domingo, tem pessoas que precisam ser contemplada pelo Senhor, ser assistida pelo Senhor. E o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã para dizer que nós continuemos a marchar na Tua presença, e isto só é possível através das Tuas poderosas mãos estas que arrancou o Teu povo de uma terra de opressão. A Ti, Senhor, nós oramos e a Ti agradecemos em nome de Cristo Jesus. E a igreja em uma só voz diga amém. Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, o que pregar diante de um texto como este? O que falar depois de praticamente uma pregação que nós tivemos nesse momento que antecede oficialmente a exposição da palavra de Deus aqui agora? Já fomos ministrados através dos louvores, já fomos contemplados por Deus através da ministração dos louvores que aqui nós tivemos, que acabamos de ter minutos atrás. Mas não poderemos sair daqui sem antes receber um pouco mais das instruções do Senhor, para que nós continuemos a caminhar neste mundo tão difícil que nós estamos vivendo. Este texto, conforme nós acabamos de falar, é um texto extremamente conhecido. É um texto que nós nos identificamos demais. É um dos milagres mais conhecidos da Bíblia. É um dos feitos mais extraordinários que nós já lemos nas Escrituras Sagradas. É uma passagem que é muito debatida no meio acadêmico, principalmente entre os cientistas, que querem desacreditar este feito, ou este momento da história do povo de Israel. Mas eu me alegro, porque a Bíblia, ela não depende de respaldo científico para poder ter a sua veracidade, para poder ter a sua comprovação ou a sua aceitação.
Porque, como nós falamos, Deus não trabalha com lógica. Embora Ele seja matemático, tudo que você pensar no que tange a ofício, a profissão, Deus já é por excelência. Deus não depende da física, mas para o físico, Ele foi o primeiro que andou sobre as águas. Deus não depende da física, mas para a física ou a química, Ele foi o primeiro que transformou água em vinho. Deus, Ele é por excelência mestre em tudo. Deus é por excelência conhecedor de tudo por antecipação, por presciência. O que isso quer dizer? Hoje o Diego e a Thaís sentaram lá atrás, saudade deles aqui na frente. Deus é por excelência conhecedor de tudo que está para acontecer, porque a sua mesma palavra diz que nada está em oculto para que não venha à tona. A sua mesma palavra diz que a palavra dele, ela é como o martelo que esmiuça a penha. A sua palavra é como um raio-x que consegue prescrutar, que consegue enxergar até aquilo que ainda não aconteceu. A Bíblia diz que Ele chama à existência aquilo que não é, como que se já o fossem. O que eu aprendo com isso? Que tem muitas coisas que ainda não aconteceu em nossa vida, ou que precisará de alguns anos para acontecer. Deus tem a capacidade de antecipar estes anos da nossa vida para acontecer ainda por esses dias. Por quê? Porque Deus não depende do tempo. Ele criou o tempo, mas Ele mesmo não está preso no tempo. Deus criou as eras, mas Ele mesmo não está preso nas eras. Deus criou o relógio, as horas, as datas, mas Ele mesmo não está preso nas datas, nas horas. Ele transcende o tempo. Ele consegue ao mesmo tempo enxergar neste exato momento. Ele consegue apenas no virar de olhos. Aliás, Ele nem precisa disso, porque Ele não precisa virar o pescoço para enxergar o passado. Ele não precisa olhar para a direita para enxergar o futuro. Ele não precisa olhar para cima para ver quem está acima dele, porque nada e nem ninguém está acima dele. O profeta Isaías disse que o céu é o trono de Deus e a terra é o estrado dos seus pés. Isaías disse que ele está sentado sobre um alto e sublime trono, cujo os moradores para ele são tidos como pó, como gafanhotos, ou seja, como ninguém diante dele. Quem é que está acima do nosso Deus? Quem foi que conheceu a mente de Deus? Como ele disse para Jó: aonde tu estavas quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Quem foi o meu conselheiro? Quem foi que sentou do meu lado e trouxe conselhos para eu, quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Este é o nosso Deus. Este é o Deus que a nossa mente, ela não tem condições para poder suportar a respeito das coisas do que Deus é. Alguém disse certa feita que nós só falamos aquilo que Deus não é, porque na essência nós não temos a capacidade, a compreensão de dizer aquilo que Ele é. Aleluias! Este é o Deus que nós servimos, querido, que Ele é tão poderoso, que ao mesmo tempo que Ele está no seu trono de glória, Ele também está presente no coração de cada um que está aqui nesta manhã. Ele é tão tremendo, que quando nós nos ajuntamos na presença dEle, Ele não manda anjos, embora os seus anjos estão ao seu trabalho, estão ali para servi-lo. A própria Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, para poder livrá-lo de todo mal.
aleluias. Mas quando nós nos reunimos em seu nome, Ele não manda anjo. Às vezes nós falamos, às vezes de uma forma até mecânica, de uma forma de jargão, dizendo: tem anjo do Senhor no meio da casa. Não que eu não acredite, eu acredito no ministério angelical, eu acredito que os anjos do Senhor estão ao comando de Deus para trabalhar em pró daquele que serve ao Senhor. Você lembra de Pedro? Quando Pedro estava preso ali na prisão, trancafiado, sob a guarda de 4 quaternos de soldados, ou seja, 16 soldados vigiando Pedro. A Bíblia diz que quando Pedro foi solto, a Bíblia diz que o anjo de Deus soltou Pedro naquele momento. Tanto é que na oração da igreja primitiva, quando a menina foi abrir a porta para Pedro, alguém desacreditou da fala da menina e diz assim: pode ser o anjo de Pedro. O que isso nos remete? Que cada um de nós temos um anjo ao nosso lado para poder nos guardar. Então tome cuidado, porque você pode estar dando muito trabalho ao anjo que está do teu lado. Porque tem anjo, imagino eu, aqui estou conjecturando, não tenho respaldo bíblico para falar sobre isso, mas eu tenho a mente livre para poder pensar dessa forma e conjecturar o texto. Eu imagino um anjo chegando diante da sala do trono de Deus, dizendo: Senhor, mas que menino problemático o Senhor me deu para poder cuidar. Que pessoa problemática, Senhor. Eu tento dizer para ela: vai por aqui, mas ela tende a obedecer os seus estímulos mentais para querer ir para o outro caminho. Coloca eu para cuidar de outro, Senhor. Não me manda mais poder cuidar daquele abençoado, porque como que ele dá trabalho, como que ela dá trabalho. Então tome cuidado, porque o anjo que Deus colocou para poder guardar você, você pode estar dando muito trabalho para ele, muito trabalho para ele poder te guardar. Bendito é o nome do Senhor. Então, o que eu quero dizer? Que numa reunião como esta aqui, Deus até pode mandar um anjo, mas Ele acha por bem vir pessoalmente para falar comigo e com você nesta manhã, porque foi Ele quem disse: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, não é um anjo que vai estar presente, eu estou presente no meio deles. Bendito é o nome do Senhor. Quem é que nesta manhã já sentiu e continua sentindo a presença do meigo nazareno que está em nosso meio, aquecendo a nossa alma e dizendo: descansa, porque enquanto você descansa, eu trabalho em prol da tua casa. Bendito é o meu santo nome, diz o Senhor. Aleluias. Para ser rápido nas minhas palavras, que não são minhas na verdade, mas são da parte do Senhor nesta manhã, não tenho nem mais voz para isso. Deus chamou este homem. Moisés, ele foi um projeto de Deus muito estabelecido para o seu tempo, para a sua época. Eu comparo Moisés com uma espécie de um tanque de guerra que Deus levantou dentro do Egito para confundir as estratégias militares do Egito. Moisés não era um Zé Ninguém. Moisés, conforme o livro de Atos dos Apóstolos, diz que ele foi criado em toda a arte e ciência dos egípcios. Moisés conhecia das línguas egípcias, Moisés conhecia da língua dos hebreus, Moisés conhecia da língua dos fenícios. Moisés era um homem muito bem instruído. Moisés, ele era um general também, dentro do território egípcio. Ele era um homem muito bem instruído. Flávio José, historiador judeu, ele vai dizer que Moisés, ele comandou a batalha dos egípcios contra os íxos naquela época, e teve muito êxito, enquanto o povo egípcio estava batendo cabeça de como que ia fazer para vencer aquela multidão de íxos que estava se levantando contra o império egípcio. A história vai dizer que Moisés se levanta com um plano de guerra muito bem elaborado, muito bem arquitetado, e ele lidera aquela batalha e livra o território egípcio de uma invasão dos íxos daquela época,
para entrar dentro do império egípcio. Este era Moisés, que o mesmo Deus permitiu que ele fosse criado pela filha de Faraó. Não vamos entrar em detalhes aqui, porque não é o foco da mensagem que Deus quer trazer ao nosso coração. Deus levanta este homem da tribo de Levi, filho de Arão com Joquebede. Moisés, ele é levantado com mão forte pelo Senhor para arrancar um povo que estava há mais de 4 séculos dentro do território egípcio. Aquele povo que havia descido com apenas 76 almas, diz a Bíblia, através do patriarca Jacó, com todo o seu povo, com todo o seu contingente, entre as mulheres, entre os netos, entre os filhos, 76 almas. Eles descem para o Egito, e quando eles descem para o Egito, eles vão para uma província chamada Gósen. É uma região onde os egípcios colocavam ali os estrangeiros, dentre eles o povo de Israel, porque assim como os samaritanos e os judeus, os egípcios não se misturavam com os demais povos. E diga-se de passagem, que lá dentro do Egito, não estava apenas o povo de Israel. Lá no Egito, não havia apenas os hebreus. Dentro do Egito, havia mais 70 nações dentro do território egípcio. Então, quando Deus livrou o povo de Israel, Deus não livrou apenas os egípcios, ou melhor, Deus não livrou apenas o povo hebreu, Deus também livrou todos aqueles que quiseram também sair dentro do cativeiro egípcio. Tanto é que o que incita o povo hebreu a murmurar, o que incita o povo hebreu a se rebeliar contra Moisés, foi aquele contingente de povo que saiu também junto com o povo hebreu. É verdade que o povo hebreu também teve a sua participação de se rebeliar contra Deus, mas a verdade é que a miscigenação de povos fez com que aquele imenso, grande número de pessoas, que diz a história que tinha aproximadamente de 2,5 milhões para 3 milhões de pessoas, saíram dali com aquele contingente de povo. E aí diz a Bíblia que após a 10ª praga, e qual foi a 10ª praga? A mortandade de todo primogênito, desde os animais até o filho de Faraó, que veio ali e trouxe morte a todo primogênito. Quando o Faraó, ele percebe que ele perdeu o seu herdeiro no trono, quando ele percebe que o seu primogênito, que o seu sucessor no trono morreu, ele permite que o povo de Israel saia do Egito, a sua mão escrava saia do Egito. E diz a Bíblia que Moisés, ele pega os ossos de José, e eu acho tremendo isso, porque quando nós lemos o verso de número 19, do verso 13, diz assim, o verso 19 do capítulo 13 diz assim: e tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazeis, pois, subir daqui os meus ossos convosco. O que isso significa? Que José, quando ainda estava em vida, ele chamou o povo de Israel e disse assim: Deus vai tirar vocês daqui, mas faça o seguinte: quando Deus visitar vocês, leve os meus ossos com vocês, não deixe os meus ossos aqui. E agora, quando o povo está levantando acampamento, o que Moisés faz? Ele vai lá, pega os ossos de José. Diz a história aqui, é importante nós lançarmos mão aqui na história paralela. Aqui não é mito, é o historiador que diz isso. Flávio José vai dizer isso. Diz que quando Moisés, ele levanta acampamento e ele convoca toda a congregação de Israel para poder sair do Egito, uma mulher da tribo de Azer, ela vai diante de Moisés e faz Moisés lembrar desta fala de José, e ele pergunta onde colocaram os ossos de José. Diz que
os ossos de José foi colocado dentro de um sarcófago, dentro de um caixão de metal, e foi jogada dentro do rio Nilo, porque os irmãos sabem que o Nilo era tido como um deus para o povo do Egito. A deusa do rio Nilo, Isis, Osíris, era a deusa do rio Nilo. Então eles entendiam com isso, que se eles colocassem os ossos de um homem que fez tanto bem para o seu povo, na época, o povo do Egito, colocasse dentro de um caixão de metal e colocasse dentro do Nilo, traria mais bênção para o seu povo, o povo do Egito. Moisés, sabendo disso, diz a história que Moisés, ele coloca a planta dos seus pés nas margens do Nilo e grita em voz alta e diz: José, é chegado a redenção do nosso povo, o povo de Israel. Tu pediste ao povo, ajuramentando que fizesse uma promessa, que quando saíssemos daqui, levasse os teus ossos consigo. A história vai dizer que o sarcófago, o caixão de metal, foi levantando das águas do Nilo, e alguém pegou na alça do caixão e levou consigo, colocou nas costas e levou os ossos de José. O que é que eu aprendo aqui? Que quando Deus faz uma promessa para cada um de nós, não importa onde esteja, mas aquilo que Ele prometeu, que se está diante do plano dEle, que está diante daquilo que Ele estabeleceu, não importa onde estiver, Deus faz com que tenha vida. O que é que Ele está dizendo aqui para nós nesta manhã? Ele vai trazer vida, Ele vai fazer florescer neste deserto, não importa a circunstância, não importa qual é o método que Ele vai usar, mas Ele trará vida para a nossa vida, e o nome dEle será glorificado. Bendito é o nome do Senhor. Aleluias. Povo reunido, povo preparado. Deus deu instrução a este povo para poder ir aos egípcios e pedirem a eles ouro, prata. Aquele povo que trabalhou por 400 anos, eles não iam sair sem nada em suas mãos. E o povo egípcio, sabendo que esse mesmo povo de Israel que estava ali, e que haviam sob as suas óticas causado muito estrago para eles, eles dão prata, eles dão ouro, como quem está dizendo: pega, vai embora, vai. Vocês já provocaram demais aqui, vai embora, pega tudo, pega até os animais aí, vai embora. E eles saem abastados, eles saem riquíssimos, eles saem carregados de ouro, de animais, e eles vão. O mesmo faraó que havia liberado para eles irem para o deserto, é o mesmo faraó que vai persegui-los diante a peregrinação deles, quando estão indo rumo à terra prometida, estão indo sacrificar o Senhor no deserto. A Bíblia diz que eles estão agora acampados diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefom. A palavra Piairote no original significa beco sem saída. A Bíblia diz que Deus os levou, versículo 17 do capítulo 13 diz que Deus conduziu eles pelo caminho da terra dos filisteus, que era um caminho mais perto. Diz o texto, versículo 17, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Deus não permitiu que eles fossem pelo caminho dos filisteus. A Bíblia diz que Deus, eu acho tão lindo isso, querido, porque às vezes Deus nos leva por caminhos que para nós, pela nossa perspectiva, nós olhamos assim e falamos: não é possível que Deus está permitindo que eu entre por aqui, mas eu já tentei por aqui, e eu já vi que aqui não deu certo. A Mireia, ela pregou aqui na quarta-feira, e o capítulo 3 de 2 de Reis, o verso 16, não me falha a memória, que ela disse que foi Deus falando, Deus orientando os reis que estavam encurralados no deserto, e a palavra que Deus deu pela boca do profeta foi: fazei cova neste vale,
fazer cova num local improvável. E para complicar ainda mais, o profeta diz assim: porque vocês não verão chuva e nem vento. Ora, então por que eu vou fazer cova? Se eu não estou vendo nem chuva e nem vento, por que eu vou fazer cova? Eu disse que Deus não trabalha com probabilidade, Deus trabalha com certezas, Deus não trabalha com achismo. Se Ele está dizendo para fazer cova, obedeça a voz, faça cova. Não importa se é no deserto, não importa se você não está sentindo a brisa do vento, ou a brisa da chuva que está por vir, mas se Ele disse que vai vir chuva, vai vir, meu irmão. Se Ele te conduziu pelo caminho totalmente desfavorável sob a nossa ótica, sob a nossa perspectiva, obedeça a voz, porque se Ele disse que é por aqui, ainda que você está indo de encontro ao teu inimigo, ainda que você está indo por aqui, e sabendo que o povo, que o exército egípcio está vindo ao teu encontro, vai diante dele, faça como Davi disse: você pode vir contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu porém vou contra ti, em nome do Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Se o teu inimigo, e aqui eu digo inimigo de verdade, Satanás, este é o verdadeiro inimigo da nossa alma, não é o nosso irmão, não é o nosso próximo. Inimigo é inimigo de verdade, é Satanás com os demônios dele. Se ele levantou contra ti, faz o seguinte: não se acovarde, não fique chorando lá dentro do quarto escuro, não, se levante contra ele também, em nome de Jesus, em oração, e bota ele para correr, em nome de Jesus. A ordem é para marchar. Tem até um corinho que diz: a ordem é para marchar, a ordem é para marchar, a ordem é para marchar. Aleluias. Porque clamas a mim, Moisés? Porque clamas a mim? Eles estão acampados diante de Piairote, beco sem saída. Eles olham para um lado, as montanhas de Piairote, eles olham para outro, a região de Baal-Zefon, entre Migdol. Aquela região é uma região muito, muito difícil. Não tem ninguém que sobreviva diante de uma situação daquela, mas Deus é assim. Deus nos leva a um local como este, para quê? Para revelar a nossa dependência dEle, para revelar que em uma circunstância como esta, só tem uma opção, é confiar nele e nada mais, meu irmão. Ele está dizendo para nós aqui nesta manhã: o caminho que eu coloquei vocês estão enxergando que pode ser um beco sem saída, mas para mim, eu não enxergo um local de entroncamento ou de encruzilhada. É o palco perfeito para eu manifestar o meu milagre. Aleluia! Deus trabalha com certeza em nossa vida, meu irmão. Parai e vede o livramento que hoje eu vos farei na vida de vocês. Os egípcios que hoje vocês estão vendo, olhe bem para eles, encare bem para eles, porque nunca mais vocês os verão, porque eu é quem vou pelejar. Eu pelejarei por vocês, e vocês calarão e verão a providência da minha parte, diz o Senhor. Mas o que fazer? Marche, marche. É marchando que nós venceremos, é caminhando que nós venceremos. É caminhando e enxugando as lágrimas. É como diz o Salmo 126, se me falha a memória: os que semeiam em lágrimas. O que diz o texto bíblico? Aleluias. Os que semeiam em lágrimas. Vamos ler para falarmos da forma bonitinha, correta. Aleluias. Os que, olha o que diz o texto bíblico. Salmo de número 126. É que a minha versão é diferente.
Projeta para nós na NVT. É mais bonita essa versão NVT. Diz assim, 126, verso 5: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Não diz parado chorando, é andando e chorando. Aleluias. Andando e chorando, voltará. Não é na incerteza, sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aleluias. Continue andando, chorando. Você pode estar chorando, mas continue andando, porque paralelamente ao texto que nós lemos, a ordem sempre foi para andar, mesmo que chorando, mas continue andando, continue marchando, porque sem dúvida, diz o Senhor, você voltará, cegará com alegria, diz o Senhor. Mas a ordem nesta manhã é para marchar, porque você pode até ouvir o barulho de cavalaria. Faraó, representado por Satanás, com seus demônios, com seus adeptos atrás, tentando vir para sufocar a promessa de Deus sobre a tua vida. Mas o Jeová Jireh, o Deus provedor, está como um grande comandante general, dizendo: vem por aqui, você não está num beco sem saída, porque eu sou a tua saída, diz o Senhor dos exércitos. Eu sou a tua saída, diz o Senhor. O que fazer? Vai ter os seus asseclas ali, os demônios perseguindo, alguém tentando desacreditar que foi Deus quem falou por tua vida. Tentaram fazer isso com Moisés. Por que não nos deixou lá? Era melhor que nós estivéssemos lá comendo os pepinos, comendo os repolhos. Visão de escravo, visão de pessoas que estavam já conformado com aquela vida. Deus não nos chamou para nós estarmos conformados. O apóstolo Paulo já escreveu: não vos conformeis com este mundo. Você não é escravo, você é príncipe, você é princesa. Não é a mensagem triunfalista, como diz o meu amigo e querido pastor Paulo. Não é a mensagem de alta ajuda, é a mensagem que vem a ajuda do alto. É ele dizendo: ele não te chamou como escravo, você não é egípcio, você é israelita de Deus, você é povo escolhido de Deus. Levante a cabeça, senão a coroa vai cair. Olhe para cima, porque o provedor está na tua frente, diz o Senhor. Aleluias. Era melhor deixarmos lá, Moisés. Imagina alguém pegando Moisés pelo colarinho, dizendo assim: eu te falei que esse negócio não ia dar certo, esse negócio não ia dar certo. Agora, pense comigo, Moisés, diante daquela imensidão de água, ele olha e diz assim: o que fazer, Senhor? O que fazer? O povo está prestes a me linchar aqui neste lugar. Eu penso Deus olhando para Moisés, dizendo: Moisés, o povo está aí atrás, não é hora de orar. Se você ficar orando, vai morrer orando, Moisés. Tem hora, querido, não estou dizendo que nós não devamos orar, é uma recomendação bíblica, orar em todo tempo, orar e sem cessar, sim, mas tem momento que não é hora de ficar ali orando, suplicando. É hora de levantar, sugar o choro para dentro, enxugar as lágrimas. É hora de marchar, Moisés. É hora de exercer a liderança, estufar o peito, ir na frente e convocar o povo e dizer: toque nas águas agora, toque nas águas, porque no toque das águas você vai ver o grande milagre acontecer na tua vida. Tem providência de Deus nesta semana para alguém aqui. Só quem acredita, deixa eu ver, levante a mão. Tem providência chegando, tem providência de Deus chegando em tua vida aqui nesta manhã. Oh, aleluias. Para alguém pode ser apenas um pedaço de madeira, um cajado, mas nas mãos de quem sabe operar o milagre, é apenas o começo de um grande milagre. Para alguém, quando olhava aqueles 5 pães e 2 peixes na mão de um menino, era apenas a sua marmitinha, mas nas mãos daquele que sabe operar o milagre, é o início de uma grande transformação. Para alguém podia ser apenas uma capa na mão de Eliseu, mas na mão de quem sabe
Fazer o milagre é o início de um grande poder transformador. Ei, o que é que tu tens em tuas mãos? O que é que você tem em casa? A tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Eu nunca despreze o que você tem em tuas mãos. Nunca despreze o que você tem em tua casa. Não despreze a tua família, comparando com a dos outros. A família de fulano parece não ter problema. A família de Beltrano parece uma família feliz. Não existe família perfeita, assim como não existe igreja perfeita. Um certo orador disse: se você encontrar uma igreja perfeita, não faça parte dela, porque você a arruinará. O problema somos nós. A família de Cristo é uma família imperfeita. Eram 12, cada um tinha um problema de personalidade, tinha um problema até de caráter, mas o chefe daquela família era e é perfeito, que é Jesus. Aleluias. Olhe para a tua casa, olhe para a tua família, olhe para os teus filhos, olhe para a tua esposa, olhe para o teu cônjuge, e valorize ele, valorize ela, porque é ele e ela que ajuda você a carregar o piano quando está pesado. E diga: vamos marchar junto, vamos caminhar junto. Pode até estar difícil, podemos até estar no beco sem saída, mas eu sei que vai vir providência da parte de Deus. Sempre foi assim, e sempre será assim. Deus sempre terá providência para cada um de nós. Você recebe esta palavra, meu irmão? Você pode glorificar o Senhor por isto? Deus abençoe a amada igreja. Eu quero parar por aqui. Que Deus, em Cristo Jesus, através do seu Santo Espírito, fale poderosamente em nossos corações, em nome de Jesus. Deus abençoe.